alunos da época que gostavam muito de batucada. Eles viviam fazendo batucadinha na escola. Aí eu pensei, por que não nós também fazemos uma igual à Banda Marcial da Barra e da Monsenhor. Sentei e conversei com Marlene, que era então vereadora na época. Eu falei, Marlene, o nosso sonho é um dia ter uma banda marcial também. Eu falei, Magna, faz a solicitação, vou levar para a Câmara. Porque essas coisas todas na Câmara tem que ser analisada pelos companheiros vereadores, né? E votada em primeiro, segundo turno. Aí nós sentamos nessa mesa ali e começamos a rascunhar o ofício e Marlene imediatamente levou para até então Primo Bitt, que era o prefeito. E quando ia fazendo mais ou menos um ano, de 93 a 94, os instrumentos chegaram até a escola. E aí nosso sonho começou a virar realidade. 17 de agosto de 93, eu, Magna Antônia Sacani, então diretora, envio um ofício à representante do nosso distrito, a então vereadora Marlene Souza do Nascimento, pedindo a colaboração e doação de instrumentos para a criação da Banda Marcial Hermentina Leal, com o objetivo de descobrir novos talentos e valorizar a competência dos alunos. Através desse ofício, deu-se o primeiro passo para uma longa caminhada. Em 6 de julho de 94, chegaram à nossa escola os instrumentos da Banda Marcial Hermentina Leal. Esses foram conseguidos através da vereadora Marlene Souza do Nascimento, com muito trabalho, esforço e dedicação, juntamente com o apoio da vereadora Rosana Machado e do senhor prefeito Primo Bitt, que nos deram esta grande vitória. Também contamos com a colaboração da então secretária de Educação, Marilza Furrieri. Que eu consegui trazer. Não foi fácil? Não foi, porque é secretária que envolve, né? É prefeito que envolve, é os vereadores que envolve, porque a gente tem uma coisa aprovada, a gente tem que estar conversando com um e com o outro. Então, é assim, é uma coisa que eles não tinham na comunidade deles, aí a gente ficava preocupada, né? Pô, por que vai levar a banda para a vila? Eu falei, não, nós queremos a banda, agora vai ficar na vila. Nossos ensaios geralmente eram na rua, porque a escola então era toda areia, como a Magda falou, não tinha muito espaço, tinha muito, mas não tinha aquele recurso apropriado. Nós íamos para a rua e isso foi agradando o povo. E toda vez que a gente botava a banda na rua para treinar, o povo vinha ver. Aí foi onde nós começamos a fazer também os nossos desfiles. Eu lembro que em 7 de setembro teve o grito dos excluídos da igreja. Aí nós colocamos a nossa bandinha na praça e fizemos o grito do excluído. Depois andamos fazendo uns desfiles aqui na vila, que tem até umas fotos com na época tinha aquele trio elétrico, né? Eu cheguei na escola Hermentina Leal em abril de 2005. Vim para administrar a escola, fui conhecer a escola, né? Uma escola que estava hiper abandonada em muitos aspectos, mas recebemos a visita de um grupo de estudantes da UFES que vieram fazer uma pesquisa na região. E nesse dia eu resolvi, peguei uma chave e abri um banheiro que tinha na parte superior e lá eu me deparei, ainda não conhecia, era recente, eu deparei com um monte de instrumentos abandonados num banheiro. Eu peguei e botei aqueles instrumentos para baixo e botei para o pessoal fazer uma batucada, né? Era jovens, estudantes da UFES de geografia. A banda naqueles tempos estava parada. Eu conhecia a banda de outras gestões, já conhecia com Dona Maria Zeredo, que foi diretora, que eu conhecia o trabalho da banda. Quando eles foram embora, eu resolvi rever a situação da banda. Aí pegamos os instrumentos que a gente tinha, que deu para aproveitar, e aí a gente conseguiu também comprar alguns instrumentos, conseguimos alguns instrumentos com a Secretaria de Cultura, e aí a banda começou a deslanchar. 1 ano e meio depois, a banda estava já fazendo bastante sucesso, mas ainda não estava no ponto. Aí a gente entrou em contato com o Tuti, né? O maestro
Fagner, né? E aí eu consegui trazer Tuti para a Vila do Riacho. E Tuti foi assim, uma pessoa que iluminava realmente. Tinha uma disciplina muito linda, nossas crianças eram as crianças muito disciplinadas, a banda por onde passava era um sucesso e ainda é. E a última lembrança que eu tenho de Tuti, que quando eu fui à casa dele, que estava passando por uma situação muito difícil, ele falou: tia Magna, esse presente aqui é seu. E eu guardo com o maior carinho essa camisa, que foi o presente do Tuti, que me deu em agradecimento a tudo aquilo que a gente fez, batalhou e valorizou muito o trabalho dele. Então a maior lembrança que eu tenho do Tuti é essa camisa aqui da Bamel. Em 2009, mais ou menos, eu tinha acho que 15 anos, foi quando eu conheci a Bamel. Eu estudava, né, na Escola Hermentina Leal, e aí eu conheci a banda. Daí eu decidi entrar, porque eu achava muito bonito, né? E era muito o que a gente tinha ali no momento, né, de diferente. E aí eu entrei tocando escaleta, que era um instrumento de teclas. Depois eu comecei a tocar lira. E aí só depois eu me identifiquei com o surdo, que era um instrumento de percussão. E eu passei algum tempo tocando, mas logo depois eu descobri um problema no joelho. Aí eu precisaria me afastar da Bamel devido a um problema que eu tive no joelho. Mas por me identificar muito e gostar muito, eu pedi ao Tuti, na época que foi o meu maestro da Bamel, que me deixasse continuar de alguma forma apoiando a banda. E aí foi quando eu assumi um cargo de secretária. Creio que em 2010, mais ou menos, eu assumi um cargo de secretária da banda. Difícil falar das fases da Bamel, porque a gente passou por fases muito difíceis, né? A gente teve ali um certo período o apoio da Magda, que foi quem realmente levantou a banda e levava para tudo quanto que ela podia. Mas aí a gente passou por uma fase que a gente tinha o apoio da escola, mas não era 100%, não era o suficiente. Então era a gente que tinha que ir atrás, era a gente que tinha que buscar. Então a Bamel passou por uma fase onde Tuti era teoricamente o mantenedor da banda, que ele tirava de dentro da casa dele para comprar baqueta, para trocar pele, para comprar diversas outras coisas que a banda precisou. Então a gente passou por uma fase muito difícil para chegar onde ela chegou hoje, para ter essa evolução tão grande. E Tuti foi uma pessoa que se doou 100% para a banda. E a banda deixou de ser só uma banda. A banda passou a ser uma família. Os jovens que estavam na época, tanto os que estão hoje, eles se sentiam confortáveis ao nível de, sabe, de se doar mesmo e sentir que ele foi o paizão da banda. Ele era chamado de pai por muitos músicos, né? E isso a banda foi crescendo, a gente conseguiu realizar o nosso primeiro Ebanfavila, que foi um encontro de bandas, né, no município, que a gente nunca tinha tido. A gente conseguiu fazer isso na Vila do Riacho, com apoio da escola, com parceiros, com prefeitura, enfim. A gente realizou esse grande sonho, que foi, a gente conseguiu levar acho que mais de 10 bandas de todo o estado para lá. Foi assim um mega evento, foi quando a banda realmente deslanchou. E daí a gente entendeu que a Bamel tinha capacidade de crescer muito mais, né, de não só tocar aqui dentro do nosso município. Foi quando a gente competiu no nosso primeiro concurso e conseguimos ser campeão na nossa categoria. Só que em 2020 é algo que me emociona muito, né? Em 2020 o Fagner, o Tuti, ele descobriu um câncer e
gente precisou tratar isso, mas mesmo assim a Bamel ainda não ficou esquecida. Em maio de 2020 ele começou a se tratar, mas nesse meio tempo ele vinha preparando os músicos dele. Mesmo não sabendo, né, desse problema dele, ele sempre disse que ele precisava preparar os músicos dele, porque ele não era para sempre. Em maio em maio de 2020 a gente descobriu o câncer dele e em julho ele veio a falecer. Então essa fala tão constante dele de eu estou preparando vocês porque eu não sou eterno, e o sonho dele, né, a banda sempre foi um sonho dele, nos fez forte para dar seguimento ao que a Bamel é hoje. E aí a gente se movimentou. Eu continuei enquanto parte administrativa da banda e na época era o Robson e o Rony os braços direitos dele. Em 2021, né, que foi quando a gente precisou se estruturar e nos permitir viver o luto, para em 2021 voltar com a Bamel, que foi quando o Robson assumiu como maestro. Eu comecei num projetinho do Amigos da Justiça, tocando flauta doce. A partir daí eu fui me interessando por mais instrumentos. As pessoas falaram pra mim que eu era bom, aí eu fui me aprimorando mais, conhecendo mais instrumentos. Fiz violino, fiz teclado, fiz vários outros instrumentos até chegar ao ponto da banda marcial. A primeira vez que eu vi uma banda marcial marchando na minha frente, todo mundo tocando um monte de instrumento diferente, todo mundo em coletivo junto tocando um monte de instrumento diferente, que eu me identifiquei ali e queria procurar saber onde tinha, se tinha, como tinha, perto ali de Ibiraçu. Eu tinha, quando eu comecei com banda marcial, acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Né? Toquei muito tempo na Nossa Senhora da Saúde, fiquei muito tempo na BAMIB, né? Na banda de Ibiraçu. Fui ganhando conhecimento, experiências e assim ganhando um certo destaque nas bandas, atuando como instrutor. Com ele era muito mais fácil, ele já sabia todos os caminhos, um cara inteligente demais, um cara inteligente, comunicativo, ele pensava muito além e ele amava isso, vivia 24 horas, 100%, né, na banda marcial, vendo projetos e fazia tudo sozinho e ia lá e conseguia fazer, conseguia instrumentos, conseguia as coisas. Foi como se ele pegasse na nossa mão e falasse bem assim, ó, você quer isso? Então eu vou te ajudar a fazer isso. Tanto que na mesma época, eu estava estudando ainda, foquei nos estudos ali para terminar meus estudos, né, na escola. Terminei meus estudos e ele falou bem assim, ó, você vai querer ser maestro mesmo de banda, é isso que você quer, trabalhar com música? Eu falei que sim, não só eu, né, os meninos que estavam junto com a gente também. E ele pegou na nossa mão e falou bem assim, ó, vou botar você dentro da minha casa, a gente vai trabalhar com a Bamel e um dia você vai virar maestro. Então foi basicamente isso aí que me impulsionou mesmo, né? Ele pegou na minha mão, levou para casa dele, me ensinou muita coisa mesmo. A galera da banda toda em peso, chamava ele de pai justamente por esse motivo, ele era um paizão para todo mundo. É um prazer assim, enorme quando eu vejo a banda, sabe, funcionando. O Tuti tocava muito aqui em frente de casa. Um dia esses troços quase me mataram no coração. Eu cheguei no portão, a casa toda escura, e realmente era o dia que eu estava fazendo o ano, eu precisava de ir em Vitória. Eu fui a Vitória, casa toda escura. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui em casa? Aí abri o portão, fui entrando, né? Quando eu entrei ali, a banda começou a tocar. Eu falei, vocês querem me matar, gente? E realmente as crianças fizeram um trabalho bonito, fazem um trabalho bonito, têm rodado esse estado em muitos lugares, né? Com a Tainara, com o saudoso Tuti. A Bamel, ela é um projeto tão importante para a vila que assim, a gente consegue levar o nome da nossa comunidade para diversos lugares. Na verdade, a gente leva até o nome do município, porque a Bamel hoje ela é a única banda do município de Aracruz, é a única banda atuante. A Bamel, ela na Vila do Riacho, para essas crianças, foi uma mãe. Ela é uma mãe. Para aquele que abraça a Bamel, ela é
uma mãe, né? E é um privilégio também para nós moradores. A gente se sente assim, privilegiado, saber ler no jornal que a Abamel estava em tal lugar e ficou em primeiro lugar e recebeu esse troféu. E isso aí é maravilhoso, não tem dinheiro que pague. Ele conseguiu realizar, né, o primeiro sonho de um concurso, mas daí ele veio a falecer. Mas a gente entendeu que esse sonho não podia morrer, que esses jovens não podiam parar, que a gente era a ponte, que a gente era a porta para que esses jovens não se perdessem, não buscassem outros caminhos, e é por isso que a gente segue com a Abamel até hoje, né, com algumas dificuldades, com alguns empecilhos, mas a gente não trabalha só com músico, a gente trabalha com vidas, a gente trabalha com pessoas, e é por isso que a gente não desiste, que a gente segue em frente, vivendo um sonho que era dele, que se tornou nosso, e que até enquanto Deus nos permitir, a Abamel é a nossa família. Atenção, banda! Banda de descansar! Banda sentido! Banda comando do maestro! São banda! Melhor aí! Banda descansar! Banda sentido!
é tão grandioso, é tão gratificante. Acho que a música ela tem um papel assim, essencial na nossa vida. E a gente percebe isso quando essas gerações vão passando, que passa a mãe, passa o filho, passa o neto, né? Porque eu acho que através da música a gente consegue muito. Não é algo de momento, porque se fosse algo de momento eu passei e acabou. Então é um amor que parece que passa de geração para geração, né? Eu tive esse amor tão grande, não consegui me afastar quando eu precisei, e hoje os meus filhos fazem parte desse projeto, e não porque eu quis que eles fizessem, porque eles vivem isso desde a barriga. Então eles decidiram que eles querem continuar esse projeto. Então é algo que a gente percebe o quão bom, o quão faz bem para as pessoas. Sou muito feliz de tudo que eu vivi, né? Com a música, com a banda principalmente. A Bamel me proporcionou vários momentos bacanas, momentos incríveis que eu nunca vou esquecer. Espero que continue, né, esse projeto maravilhoso que salvou tantas vidas, tantas vidas assim como a minha. Vocês possam continuar com esse projeto bacana, que possam continuar inspirando outras pessoas a estarem ingressando no mundo da música. É uma grande alegria saber que se passaram 30 anos e a Marcial Hermentina Leal continua viva. E quando eu vejo a banda passar, eu me emociono, eu choro, porque eu lembro que foi um trabalho muito árduo e que a gente conseguiu, e espero que esse sonho não venha morrer tão cedo. Eu desejo que a banda continue o seu trabalho por mais 30, 50, 100 anos, né? Que continue, que passa de geração para geração. Isso aí é muito salutar, porque a banda é realmente, eu continuo falando, é uma mãe para as crianças. Eu só desejo que eles continuem voando alto, que é isso que a gente deseja para a Marcial Bamel hoje.